Bem, irmãos, sejam bem-vindos, né? Mais uma reunião do estudo de Apocalipse, discurso de Apocalipse. Essa é a mensagem número 11, cujo título é A Mão Direita do Cristo Glorioso. Eu amo muito esses versículos que nós estamos desfrutando, e são versículos muito preciosos. Eu espero que vocês possam ganhar muito também, né? Se o Senhor tivesse misericórdia, eu sei que Ele tem, de nós, e o Senhor pudesse nos dar mais luz, mais tempo, e quem sabe eu fosse mais diligente um pouco, a gente podia ganhar muito mais versículos, muito mais, não versículos, muito mais revelações maravilhosas nesses versículos, porque eles são tremendos, né? Eu sinto que há um tesouro aqui, o qual eu não consigo garimpar totalmente, né? Mas, de qualquer maneira, nós vamos desfrutar e eu quero que os irmãos também possam aproveitar para desfrutar bastante, tá bom, irmãos? Nós paramos na semana passada, nós estávamos explicando sobre o Senhor, né, aqui, que é o Cristo glorioso, e, e nós paramos no versículo, se eu não estou equivocado, nós falamos no versículo 14 e paramos um pouco no 15. E eu não sei se vocês se recordam tudo que nós falamos semana passada, né? Mas no versículo 15 nós tocamos um ponto que eu acho muito precioso, que fala, nós precisamos ouvir o Senhor com a voz de muitas águas, né? Você tem tido essa experiência de ouvir o Senhor com uma voz de muitas águas? Nós explicamos isso, né? Um pouco sobre isso. O Senhor, ele é uma fonte do nosso espírito, e como a fonte do nosso espírito, o Senhor ele está fluindo como rios de água viva. Essa fonte vira rios. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, o seu interior fluirão rios de água viva. Foi o que o Senhor nos falou em João capítulo 7. E cada um desses rios que flui do nosso interior é um aspecto do Senhor como um rio para que do nosso interior supre nossa sede, da nossa sede supre as outras pessoas e também, além de suprir as outras pessoas, o Senhor fala conosco. Cada um desses rios é uma voz. Como fala aqui no versículo 15, Apocalipse 1:15, fala: os pés semelhante ao bronze polido, como que é refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Então, o Senhor tem uma voz poderosa, mas também uma voz de muitas águas. Em cada rio, o Senhor fala conosco. Cada uma dessas águas, esse rio, o Senhor fala conosco. É uma voz tão doce, uma voz tão especial, uma voz maravilhosa. E isso é a nossa experiência, né? Isso é uma questão, não é uma questão de doutrina, é uma questão de experiência, de cada um de nós aprender a ouvir o Senhor com a voz do amor, aprender a ouvir o Senhor com a voz da justiça, aprender a ouvir o Senhor, tudo isso é um rio, né? Aprender a ouvir o Senhor com a voz da paciência, aprender a ouvir o Senhor com uma voz da mansidão, aprender a ouvir o Senhor com uma voz da perseverança, aprender a ouvir o Senhor com uma voz da longanimidade, aprender a ouvir o Senhor com uma voz do domínio próprio, aprender a ouvir o Senhor com uma voz da verdade, com uma voz da luz, como a voz da graça, como a voz da misericórdia, né? Então, o Senhor tem muitas vozes que Ele fala conosco e todas elas têm a finalidade de nos despertar, de nos suprir. É uma voz de muitas águas. Mas, de qualquer maneira, nós precisamos lembrar que cada uma dessas vozes que o Senhor fala conosco, Ele está nos saciando. O propósito dele é nos saciar. Eu achei interessante, esse dia um jovem veio para mim e me perguntou uma pergunta assim aleatória, e eu não pude responder no momento, né? Porque me pegou de surpresa, né? E ele falou assim para mim, irmão, por que é que fala que quando nós... Eles usam os termos dele, é claro, né? Eles usam os termos do conhecimento dele. Ele falou assim, por que que a Bíblia fala que quando nós estivermos no céu, nós não vamos mais precisar comer, nem vamos precisar dormir? Dormir não, comer e beber, não dormir, perdão. Nós vamos precisar, porque eu falei dormir aqui, que meu pai está dormindo aqui do lado, né? Por isso que eu falei dormir aqui, né? Ele, mesmo presente aqui, ele dorme. Ele é bom para dormir, uma beleza. As minhas palavras são soníferas, graças a Deus, né? Um dia até eu vou dormir aqui, viu, Natal? Vou tá falando com vocês dormindo também. Mas, de qualquer maneira, o Senhor, ele... Esse jovem perguntou para mim, não é? Ele virou para ele e perguntou, por que que no céu nós não vamos precisar comer, nem vamos precisar beber?
não vão ter mais fome, né? Eu falei, ó, irmão, eu não sei se no céu, bem que não é céu, né? Eu queria dizer na eternidade, né? Por que que- Eu falei, irmão, não sei se na eternidade nós não vamos precisar comer e beber. Onde você tirou isso, né? Falei para ele. Eu não sei te dizer. Não, tem um versículo na Bíblia que fala sobre isso, né? Tem um versículo na Bíblia. Falou para mim, tem, tem. Eu falei, então deixa eu procurar, eu vou procurar, e aí quando eu achar, eu vou procurar entender, e aí eu vou te responder. Bom, e aí eu fui atrás disso. E aí, parece que o que eu vou falar agora, estou desviando o assunto aqui, não estou, vocês vão entender que eu não estou. Aí Apocalipse, onde está isso? Ele tinha razão, tem na Bíblia mesmo, tem Apocalipse capítulo 7. No capítulo 7 fala assim, se você ler lá, Apocalipse capítulo 7, não, vamos chegar lá mais para frente, né? Fala assim, no versículo 13, Apocalipse 7, 13. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? De onde vieram? Respondi-lhe, meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e alvejaram o sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Aí o versículo 16 fala: jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. E aí o próprio versículo 17 explica por quê. Pois é a explicação, ou por quê, tanto faz. É porque o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Aí eu peguei e expliquei para ele assim, irmão, talvez o jovem, talvez você entendeu errado quando fala que nós não teremos fome, não teremos sede, no sentido que nós não vamos comer nem beber. Eu não sei quanto à comida física ou bebida física, se nós vamos ter sede na eternidade. Não sei dizer, né? Se nós vamos comer ou beber, né? Eu penso, mas isso é opinião pessoal minha, né? Posso estar tremendamente errado, mas eu penso que fisicamente nós ainda vamos comer e beber, sim. Porque eu penso isso porque antes da queda o Senhor comeu e bebeu, o Adão e Eva foi criados, eles comiam e bebiam antes do pecado entrar. E também porque o Senhor, quando ressuscitou, em ressurreição, o Senhor comeu com os discípulos, né? O Senhor apareceu ali na praia, tinha um pão com eles, e tinha um peixe ali com eles. Bem que o texto não fala claramente que o Senhor comeu o peixe com eles, ou comeu o pão com eles, né? Mas você tinha preparado para eles ali. Mas, de qualquer maneira, o que o versículo quer dizer aqui é que eles não terão fome, certamente, espiritual, e não terão sede espiritual. E por que eles não terão sede e fome espiritual? É porque não vão precisar comer mais e beber mais espiritualmente? Não, não é isso. É porque eles não chegarão a ter fome e não chegarão a ter sede na eternidade. Eles somos nós, na verdade, né? Estou falando de nós. Nós não teremos fome espiritual e sede espiritual na eternidade porque nós vamos estar constantemente saciados. De tanto nós comemos Cristo, de tanto nós bebemos Cristo, nós nunca chegaremos a ter fome e sede. Então, não é porque você não está comendo e bebendo, é porque você não para de comer e beber. Se você comer o dia inteiro, você tem fome? Vai ter fome? Nunca. Se você beber água o dia inteiro, você vai chegar a ter sede alguma vez? De maneira nenhuma. Você jamais terá sede e jamais terá fome. Por quê? Porque está comendo o tempo todo, está saciado o tempo todo. Então não chega a ficar sem comer espiritualmente um minuto sequer para que haja uma fome espiritual. E não chega um minuto sequer sem beber espiritualmente para que haja sede espiritual. E o versículo explica, o próprio Bíblia explica, o versículo 17 fala, por que eles não jamais terão fome e jamais terão sede? Porque o Cordeiro, versículo 17, que se encontra no meio do trono, os apresentará e os guiará para as fontes de água. Então, ele vai nos guiar nós vamos beber, vai guiar até a fonte de água, nós vamos estar bebendo. Só que tanta bebendo o tempo todo, está saciado o tempo todo, não chega a ter sede nunca. Mas, irmão Gustavo, amém. Mas o que é que tem a ver com Apocalipse capítulo 1? Você está falando a voz de muitas águas. Irmãos, irmãs, se nós estivermos bebendo Cristo hoje, porque o que fala no capítulo 7, que nós acabamos de ler, é o que vai ser na eternidade.
Na eternidade, todos nós estaremos debaixo do apacentar do Cordeiro, que vai nos guiar para as fontes de água e vai nos saciar 24 horas por dia com Ele mesmo. E nós estaremos na eternidade sob a proteção de Deus, que vai botar o seu tabernáculo sobre nós, vai estender uma tenda sobre nós. Por isso, o sol não vai nos queimar. O Deus vai estabelecer o seu próprio tabernáculo sobre nós, vai nos proteger a eternidade inteira. Nós nunca sofreremos nada do sol. E nunca sofreremos dano do sol e nem privação de fome ou sede espiritual. Então, eu te pergunto, por que é que um crente hoje, isso é eternidade, mas será que o que nós vamos viver na eternidade é diferente do que nós estamos vivendo hoje? Não é. Por que que um crente hoje passa sede espiritualmente falando? O Senhor disse, lá em João capítulo 4, para a mulher samaritana, e o Senhor disse em João capítulo 7, falou assim, quem de mim beber jamais terá sede. Jamais terá sede. Então, por que é que hoje tantos e tantos filhos de Deus têm sede espiritual? Por que tantos filhos de Deus hoje têm fome espiritual? Porque não estão bebendo constantemente de Cristo como o rio da água da vida. Não estão comendo de Cristo constantemente como o nosso pão da vida. O Senhor tem rios fluindo no nosso interior. Esses rios fluem da fonte que está no nosso interior. João capítulo 4 é uma fonte. João capítulo 7 virou rios. Então, vocês estão entendendo? Eu espero que vocês estejam entendendo. Senão, eu vou ler de novo. Vamos ler de novo para vocês entenderem. Vamos voltar lá. Porque, às vezes, vocês, se não estiverem lendo, João capítulo 4, versículo 14, versículo 13, o Senhor falou para a mulher samaritana. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Que água? Aquela água física do poço, ou seja, que simboliza as coisas desse mundo. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. É a mesma coisa que vai acontecer na eternidade, em Apocalipse capítulo 7. Nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele, no que crê, nele, dentro da própria pessoa do crente. Será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Essa fonte vai estar dentro do que ele que crê, do crente, da crente que crê no Senhor. Se ele beber, se ele beber de Cristo uma única vez, essa água que é Cristo entra dentro do crente e torna-se uma fonte a jorrar para a vida eterna. A vida eterna aqui é a Nova Jerusalém. Vai jorrar por toda a eternidade. Irmão, irmã, como é que um crente pode passar sede se ele tem uma fonte dentro dele, jorrando para a eternidade? Como ele pode passar sede? Alguém aqui se equivocou, então, porque o Senhor disse: nunca mais terá sede. Eu já peço para vocês começarem orando, porque começou a chover aqui em Araguaia. Quando chove, daqui a pouco cai tudo aqui, né? Cai a internet, cai tudo, né? Bom, então orem aí. Bom, nunca mais terá sede. Por que que o crente tem sede, então, espiritual? Por que que o crente tem medo de passar fome espiritualmente, passar sede espiritualmente? Tem algo errado. Não tem, não? Aqui fala que no crente é uma fonte. Agora, no que crê. Agora, no João capítulo 7, versículo 37, fala assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. É a mesma coisa que ele falou lá, ó. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Lá em João capítulo 4, fala que é uma fonte que flui para a vida eterna. Aqui, o Senhor falou que é a mesma coisa, mas o Senhor falou que não é fonte mais, são rios que fluem. Rios que fluem. Então, nós temos essa fonte no nosso interior, ela se torna rios para saciar nosso ser e aqueles que estão ao nosso redor. Porque o rio, a fonte, ela está só no crente. Mas quando essa fonte ela é tocada, ela vira rios, ela sai do nosso um rio, alcança distâncias grandes. A fonte ela está limitada àquele lugar físico, mas o rio vai muito longe, são rios. Então, quando um crente ele bebe espiritualmente do Senhor, quando ele está desfrutando do Senhor, irmão, o Senhor está constantemente nos apacentando para as fontes de água viva no nosso espírito. Tudo isso está no nosso espírito. Essa fonte e esses rios, na verdade, é Cristo como Espírito que entrou em nós. Aqui no capítulo 7 de João, o Senhor mesmo na continuação fala que
que ele estava dizendo isso com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Esse Espírito que nós recebemos torna-se rios no nosso interior. E esses rios saciam a nós, primeiramente, e ao se ao nosso redor. Seja a nossa família, seja nossos vizinhos, seja quem nós contatamos, sejam pessoas à distância. Irmãos, o rio flui, os rios fluem em pessoas lá longe de nós. Onde eu quero chegar, então, voltando para Apocalipse capítulo 1, né? Parece que eu desviei, mais uma vez, não desviei. Apocalipse capítulo 1, 16. Por que 15? Por que eu falei tudo isso? Porque no final, quando o Cristo glorioso aparece, ele fala assim para João, né? Que João descreve que a voz dele era como voz de muitas águas, de muitos rios. Esses rios falam. Esses rios têm vozes. E, na verdade, é uma voz só. Está parecendo plural, mas é uma voz só. É uma voz de muitas águas. O Senhor fala conosco baseado em cada um desses rios de água viva que está no nosso interior. Tá? E aí, continuando, versículo 16. Tinha na mão direita, hoje a mensagem de hoje é justamente isso, a mão direita do Cristo glorioso. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saíram uma afiada espada de 2 gumes. Antes de eu falar da mão direita, eu quero continuar falando da boca aqui. No versículo 15, vocês observaram que fala que a voz era a voz como de muitas águas. No versículo 16, continuando, fala agora da boca. Da boca saíram uma afiada espada de 2 gumes. Cada um desses rios que o Senhor fala conosco, que é a voz de muitas águas, na verdade é uma espada afiada de 2 gumes. Esse rio, por um lado, ele nos sacia, por outro lado, ele nos corta. Você está disposto? Nós estamos dispostos a ser cortados pela essa espada afiada de 2 gumes? O Senhor não acabou de nos dizer no versículo 15 que ele fala conosco através de muitas águas? Mas aí, João continua descrevendo, fala que da boca dele saiu uma espada afiada de 2 gumes. Quando ele falava a voz de muitas águas, saiu uma espada afiada de 2 gumes. O que é espada afiada de 2 gumes? Vocês sabem, né? Eu nem preciso explicar muito. É a palavra de Deus. O que sai da boca de alguém é a palavra. Aqui fala que da boca do Senhor saía não a palavra, uma afiada espada de 2 gumes. Então, eu estou falando com você, da minha boca está saindo um monte de palavras aqui da minha boca agora, né? Se vocês não estivessem ouvindo, vocês deveriam ver só uma boca mexendo assim. Mas, da boca do Senhor sai o quê? Palavras também. E qual é a palavra de Deus que sai da boca dele? É uma espada afiada de 2 gumes. Então, lá em Hebreus capítulo 4, vamos ler lá? Deixa sua fitinha aí. Vocês conhecem isso, né? Mas vamos ler. Hebreus capítulo 4. Não custa nós lermos, né? Fala assim, no versículo 12: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Irmãos e irmãs, a palavra do Senhor que sai da boca dele é viva e eficaz, é mais importante do que qualquer espada de 2 gumes. Então, essa voz de muitas águas, ela fala conosco, mas ela fala por meio de uma espada que ela entra e penetra. Você já observou que a palavra ela penetra? Quando fala penetrar, quer dizer que ela está entrando dentro de alguma coisa. Quando o Senhor fala conosco, é porque Ele quer entrar lá no fundo do nosso ser. Ele quer penetrar até o ponto, vai penetrar até chegar no ponto. O Senhor não vai penetrando de forma indefinitiva, não, indefinitivamente. O Senhor vai penetrando até o ponto de dividir alma e espírito. Vocês sabem, né? O espírito é a parte mais interior do nosso ser. E e uma parte mais profunda, mas o espírito ele está coberto pela nossa alma. A nossa alma abafa o nosso espírito.
a nossa alma, ela pode abafar o espírito, ela pode manifestar o espírito. Então, quando a palavra de Deus ela entra no nosso ser, ela entra para dizer para nós, ela vai penetrando lá no nosso coração, para dizer para cada um de nós, é assim que o Senhor fala conosco. Ele vai penetrando até para dizer o seguinte: olha, isso é alma na sua vida, isso é espírito na sua vida. Isso aqui, você estava achando que é coisa do seu espírito, é coisa da sua alma. E isso aqui que você estava achando que é coisa da sua alma, é coisa do seu espírito. Eu estou falando com você nisso aqui. Quantos irmãos têm a ousadia, né? E eles vão prestar conta diante do Senhor, né? Dizer assim: ah, o Senhor falou comigo. Não falou coisa nenhuma. Não falou coisa nenhuma com ele. O que falou com ele foi o ego dele, foi a alma dele. Nós sabemos muito disso. Ah, o Senhor me revelou. Revelou que revelou. Quem revelou foi a sua alma. Foi a sua mente, vontade e emoção baseada na carne que revelou coisas. Como é que tem coragem de dizer isso, né? Por outro lado, todo crente que fala isso está dizendo que é algo da alma? Não. Tem realmente crentes que o Senhor falou com ele, o Senhor revelou para ele, o Senhor tocou nele. Agora, se é verdade ou não o que o crente está falando, se foi revelado ou não, isso quem vai dizer é a espada de dois gumes. Não somos nós que julgamos, é a espada de dois gumes. A palavra de Deus vai deixar tudo que está sendo falado patente. Nada vai estar encoberto. Versículo 15, 13 fala: não há criatura que não seja manifesta a sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Irmãos, por isso é tão importante todos nós aprendermos a ser penetrados pela palavra de Deus. Quando a palavra de Deus ela não penetra no nosso ser, é porque ela não saiu da boca do Senhor. Porque Hebreus 4:12 diz claramente, porque a palavra de Deus, ela é viva e é eficaz e é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra. Isso é o que ela faz. Ela penetra. Ela age. Ela é eficaz, ela é viva, ela é poderosa. Se nós ouvimos uma palavra e nada aconteceu em nós, se nós lemos uma palavra e ela não penetrou no nosso ser, então ela não é a palavra que sai da boca do Cristo glorioso. Porque da boca do Cristo glorioso sai uma espada de dois gumes, segundo fala Apocalipse capítulo 1, versículo 16. Da boca do Cristo glorioso, fala assim: da boca saía-lhe uma afiada espada de dois gumes. E logo quando termina de falar dessa boca que sai a palavra que é dois gumes, fala assim: e o seu rosto brilhava como o sol na sua justiça. Irmão, tem alguém que consegue se esconder de Cristo com o seu rosto como o sol na sua justiça? Tem alguém que consegue esconder do sol do meio-dia, sol na sua força? Quando o Senhor fala conosco, por um lado, nós sentimos a palavra penetrando no nosso ser. Por outro lado, nós sentimos que estamos sendo expostos totalmente. É um sol, é o Senhor com sol na sua justiça. Por isso que o que fala em Apocalipse, capítulo 16, é exatamente o que o autor de Hebreus fala em Hebreus 4, 12 e 13. Quando ele termina de falar no versículo 12 da palavra que penetra, ele fala no versículo 13 do sol na sua justiça. Ele fala assim: porque não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Você acha que alguém esconde do sol na sua justiça? Na presença de alguém consegue esconder alguma coisa? Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas. O sol, a sua justiça penetra lá no interior do nosso ser. E patente aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Todas as coisas ninguém esconde dos olhos do Senhor. Irmão ou irmã, que essa palavra possa penetrar no mais interior do nosso ser, a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Vocês sabem, né? O que que é junta? O que que é medula? Você sabe que medula, junta aqui está se referindo, na verdade, aos ossos, né? Dois ossos que se encontram, uma junta, né? E a medula? O que que é medula? Medula é a parte interior do osso. Você consegue ver a medula? Você olha para o osso, você consegue ver a medula?
Consegue? Não. Por que você não consegue ver a medula? Porque o osso encobre a medula. Mas, se você quer ver a medula, você precisa fazer o que com o osso? Quebrar ele. Se você quebrar o osso, vai aparecer o que estava lá no interior que ninguém via. É a medula. Da mesma maneira, a palavra de Deus, ela consegue penetrar no mais interior. A nossa vida muitas vezes é como um osso. É como um osso, na verdade. E aí o que está escondido no nosso interior é a medula, ninguém vê. Mas a palavra de Deus consegue penetrar até o ponto de quebrar o osso e chegar até onde está a medula. Ela consegue dizer o seguinte: ó, isso aqui é junta, isso aqui é medula. Por isso que o versículo final fala: e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Não é do coração do irmão, não é do coração aqui do Natal, não é do coração da Cintia de Juliana, não é do coração do João Carlos e da Ione, é do meu coração. Quando Deus fala comigo, Ele está discernindo os pensamentos e propósitos do meu coração. Quando Deus, o Senhor fala com você, é com você que Ele fala. E quando Ele fala com você, é com você que Ele está penetrando. É com você que Ele está dividindo. Na verdade, Ele consegue... Aqui nós vemos que aqui tem um homem tripartido nesse versículo, né? Nós temos espírito, alma e corpo juntas, e medulas, que é o corpo, né? O espírito e alma, juntas e medulas, que é o corpo. A palavra consegue penetrar todo o nosso ser. Desde o espírito, alma e corpo. Ele consegue penetrar cada parte do nosso ser. Irmãos, isso é o Cristo glorioso na nossa vida hoje. Quando ele fala que essa voz de muitas águas, ele fala penetrando. Ele fala discernindo. Ele fala mostrando, olha, por que você está pensando isso? Por que você está tendo esse propósito no coração? O coração do homem é a coisa mais oculta que existe. Nem nós mesmos conseguimos entender o nosso próprio coração. É, sim, meu pai está falando aqui, né? Vou deixar ele compartilhar. Quando for no final aqui, ele vai compartilhar. Né? Então, grava isso aí, pai, para compartilhar no final, né? Então, ninguém consegue entender o coração do homem, nem eu consigo entender. É tão oculto, ele é tão oculto, mas a palavra de Deus é vivificada. É a espada que será a boca do Cristo glorioso. Não só sai uma espada da boca, mas sai um rosto cheio de glória. O rosto. Vocês estão entendendo, irmãos? Vocês estão entendendo que Hebreus 12 é a boca, é a espada que será a boca do Cristo glorioso? Vocês estão entendendo que Hebreus 13 é o rosto dele brilhante, resplandecente? Hebreus 13, 4:13 equivale ao final do versículo. É a mesma sequência. Primeiro, Hebreus 4:12 fala da espada da boca. Depois fala, no versículo 13, 12 fala da espada da boca. O 13 fala do que está patente. Ninguém pode esconder. Primeiro a espada, depois o rosto, depois o que brilha. E em Apocalipse capítulo 1, 16 é a mesma coisa. Primeiro ele fala da boca. Depois ele fala do rosto na sua força. O rosto brilhava como o sol na sua força. O sol na sua força. Irmãos, quando nós tocamos na palavra, quanta luz nós ganhamos. Por isso que é um sol na sua força. Ao mesmo tempo que você está ganhando luz, você está sendo penetrado, cortado. Ao mesmo tempo que você está ganhando uma luz, parece que você está na presença do Senhor, uma luz, assim, você não consegue nem, você não sabe nem para onde olha. Certo, irmãos? Isso é maravilhoso, né? Vamos continuar no versículo 17. Aí, João fala algo maravilhoso. Ah, não, 16, peraí, eu pulei, né? Tinha na mão direita 7 estrelas. Isso é muito importante. O que o senhor tinha na sua mão direita? 7 estrelas. Eu falei para vocês semana passada que a mão direita é a mão mais importante. Por que mão direita? Por que o versículo não fala que tinha na sua mão? Se o versículo queria falar só a sua mão, ele não precisava botar direita ou esquerda. Se falasse que tinha na sua mão, tanto faz que mão que tivesse, a direita ou a esquerda, não é? Mas a Bíblia quis ressaltar que era na mão direita. Ela não falou que, por outro lado, nem que não era mão nenhuma, e nem falou que era a mão esquerda. Ela quis dizer que era a mão e era a direita. O Senhor tinha na sua mão direita 7 estrelas. Por que mão direita? A mão direita do homem é a mão que tem mais força. É a mão da seriedade. É a mão que qual nós fazemos a obra. A maioria das pessoas, você sabe, elas não são canhotas, sinistras, elas são destras, né?
A maioria das pessoas usa a mão direita, e a Bíblia não é diferente. A mão direita sempre simboliza, entendeu? A posição de força, de glória, de poder, não é? E o Senhor, ele coloca as 7 estrelas na sua mão direita. Nós falamos sobre isso semana passada, né? O que são as estrelas? As estrelas são os mensageiros, são os anjos da igreja. Você sabe que a palavra anjo, no grego e também no hebraico, simboliza a mesma coisa, que é mensageiro. Então, a palavra anjo, na verdade, é mensageiro, porque os anjos, eles eram mensageiros de Deus, são mensageiros de Deus. Eram e são. Então, quando fala que tinha 7 estrelas, né, quer dizer que as estrelas são mensageiros. Como é que você sabe que são os anjos? Versículo 20 fala, ó, quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Está no versículo 20, Apocalipse 1, 20. Então, quem são essas 7 estrelas? São 7 anjos, os mensageiros do Senhor. Quem são os mensageiros? Cada igreja tinha um mensageiro. Cada igreja tinha um mensageiro que recebia a carta. Você sabe que, quando nós terminarmos o capítulo 1, vamos começar o capítulo 2 e 3 de Apocalipse, são as 7 cartas. Foram as cartas que foram escritas para cada uma daquelas igrejas, as 7 igrejas da época, da Ásia Menor. E cada uma das igrejas, cada carta foi enviada ao mensageiro, ao anjo daquela igreja. O Senhor falava diretamente com o anjo daquela igreja, ao anjo da igreja. Então, e o anjo, porque ele seria aquele que ia transmitir a mensagem para toda a igreja. Então, quem é o anjo? O anjo não era um anjo físico. O anjo ali era uma pessoa que era o fiel ao Senhor para transmitir a mensagem do Senhor, não é? A mensagem do Senhor, não de homens, não de um homem qualquer, mas a palavra do Senhor. Irmãos, irmãs, todos nós precisamos ser os anjos da igreja. E até a palavra anjo aqui, falei para vocês, é o significado de anjo da guarda, né? O termo anjo da guarda, nós entendemos durante muito tempo que dizia respeito ao catolicismo, que era algo que não tinha na Bíblia, mas tem, é bíblico. Cada um de nós aqui temos um anjo, na verdade, né? O anjo da guarda, né? Deus ele, nos exércitos angelicais, o Senhor estabeleceu um anjo para cada um de nós, que anda conosco. Você nunca viu ele, mas um dia nós seremos apresentados para esse anjo, pode ter certeza disso. Dia que nós voltarmos, você falar assim, ó, esse aqui, Gustavo, era o anjo que estava cuidando de você desde que você nasceu. Só que aqui, claro, mas aqui Gustavo, você está misturando. É anjo físico ou anjo mensageiro? Não, eu não estou misturando. Aqui, das 7 igrejas, cada anjo aqui não era um anjo físico, era uma pessoa. Eu só estou explicando, da mesma forma que existe o anjo da guarda, fisicamente falando, existe também o anjo da igreja, que guarda a igreja. Mas quem é o anjo que guarda a igreja? Não é um anjo físico, somos nós. São aqueles que amam a igreja, que se preocupam com a igreja. Não necessariamente o presbítero, não necessariamente o líder, não o pastor, mas aquele que cuida, que ama, que guarda a igreja. Aquele que guarda, que cuida da igreja, seja quem for, ele é o anjo da igreja. O Senhor vai usar ele. Ele é um anjo, tá? Ele é um anjo. E esse anjo, ele tem que ser alguém que é uma estrela que brilha. Uma estrela que brilha. Ele tem que ser alguém que é celestial, porque a estrela está lá no céu. Ele deve viver nas coisas celestiais, nas coisas, não nas coisas terrenas. Ele não pode ser alguém preocupado com as coisas dessa terra. Ele vive na terra, porque ele é um irmão, ele é uma irmã. Ele vive na terra, mas com os pensamentos no céu. Como fala Colossenses, né? Ele vive e pensa nas coisas celestiais. Ele se preocupa não com as coisas terrenas, ele não está preso aqui. Ele vive aqui, mas ele está sempre nas coisas celestiais, preocupado nas coisas do céu. Ele brilha, é uma estrela. Na igreja, a igreja, coletivamente falando, ela é um candelabro. E um candelabro também brilha. A igreja inteirinha, todos os irmãos juntos, brilham como um candelabro nessa noite de trevas que nós estamos vivendo. Mas os anjos, individualmente, brilham como estrela. Dentro da própria igreja, que é inteira um candelabro, tem irmãos que brilham como estrelas. Irmão e irmã, nós somos as estrelas? Nós somos as estrelas?
Mas vocês perceberam que no versículo 16, quando fala das estrelas estar na mão do Senhor, parece que João dá uma mudada de assunto, né? Porque ele fala assim, versículo 16, presta atenção. Fala, tinha na mão direita 7 estrelas. Fala, João, beleza, tá falando da mão então, né? Da mão, né? Beleza, João. E aí, continua falando da mão agora. Aí ele muda. E da boca, aí ele muda para a boca. Saíram uma espada de 2 gumes. E o rosto brilhava com a sua justiça. Uai, João, você fala da mão e pula para a boca para o rosto? Que pulo é esse? Na verdade, o versículo 16 é tudo uma coisa interligada. Quem são as 7 estrelas? São aqueles que vivem. Quem são os anjos? São aqueles que vivem no rosto que brilha como o sol da justiça do Senhor. Vivem na presença do Senhor o tempo todo. Como eles vivem na presença do Senhor, no sol da sua justiça, são aqueles irmãos e irmãs que vão à presença do Senhor o tempo todo e deixam-se ser expostos pelo sol na sua justiça. E quando eles se deixam expostos pelo sol na sua justiça, quando eles se deixam ser iluminados pelo Senhor, pelo Senhor fortemente, ao mesmo tempo, eles são cortados pela palavra penetrando neles. E por ser tais pessoas que vivem debaixo do rosto do Senhor no sol da sua justiça, e que são e que se colocam voluntariamente para ser cortados e penetrados pela palavra do Senhor, esses são aqueles que vão brilhar como estrelas na mão do Senhor. Por isso está tudo no mesmo versículo. São estes mesmos que estão na mão direita do Senhor. Como é que uma estrela pode brilhar? Uma estrela só pode brilhar se ela viver na presença do Senhor. Você sabe que cada um de nós aqui, uma estrela, tem luz própria, mas nós não temos luz própria. Cada um de nós aqui só podemos brilhar pelo Senhor se nós estivermos desfrutando de Cristo como a luz no nosso interior, porque Ele é a luz. No nosso interior que Ele brilha para os outros. Olha que, deixa essa fitinha aí, olha o que fala em Salmo, olha que coisa maravilhosa, Salmo. Salmo 24, é Salmo 24. Olha lá. Salmo 24, versículo 6. Tal, tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Esse versículo fala de 2 tipos de buscar, você percebeu? Fala que há uma geração de pessoas que buscam o Senhor, que o buscam, certo? Buscar o Senhor é uma coisa que é maravilhoso, mas no final do versículo ele aumenta a intimidade. Fala assim, dos que buscam não só o Senhor, mas uma parte específica do Senhor, que é a face do Deus de Jacó. Eu acho maravilhosa essa expressão, que buscam a face do Deus de Jacó. Buscar a face de Deus de Jacó, irmãos, é buscar o brilho do seu rosto. É querer ser uma estrela. Vamos voltar lá para Apocalipse? Se nós buscarmos a face, se nós aprendemos a buscar a face do Senhor, a face do Deus de Jacó, nós vamos ser aqueles que vão brilhar. Porque a face do Deus de Jacó brilhava como só nossa justiça. Você se lembra de Moisés no Velho Testamento? Moisés é um símbolo, né? Moisés, quando ele entrava na presença do Senhor, quando ele voltava da presença do Senhor, ele ia até a presença do Senhor e ele estava sendo exposto pelo Senhor ali, certo? Aí, quando ele saía da presença do Senhor, o rosto dele estava como? Brilhando. O rosto de Moisés estava brilhando. O Moisés saía como um mensageiro. Ele entrava na presença do Senhor, recebia a palavra do Senhor e ele saía para levar a mensagem para o povo. E ele saía como um mensageiro, certo? E ele saía como mensageiro. Quando ele saía como mensageiro, irmãos, ele saía com o rosto brilhando, ele era uma estrela. Só que aí, como ele passava um tempo fora da presença do Senhor, tá me ouvindo, irmão? Tá ouvindo, Natal?
Estou ouvindo agora. Tá ouvindo, Cíntia? Tô ouvindo. É porque caiu tudo, Gutinho. Eu tive que entrar de novo. Eu vi que vocês todos caíram aqui. Então, quando Moisés entrava na presença do Senhor, ele entrava para ser exposto. Ele era exposto pelaquela luz intensa do Senhor, da glória do Senhor. E o Senhor falava com uma espada com ele. E quando ele saía da presença do Senhor, o rosto dele estava brilhando, ele saía como uma estrela que brilhava. É claro que, pelo fato de ser Velho Testamento, né, que isso é glória externa, aquela luz ia perdendo. Aí, quando ele via que estava perdendo o brilho, ele cobria o rosto para que a pessoa não percebesse que ele estava perdendo o brilho. Não é? Mas hoje, nós não estamos no Velho Testamento mais. Nós não precisamos mais, como Moisés, entrar de vez em quando na presença do Senhor. Nós podemos entrar na presença do Senhor, que está no nosso espírito, todo momento. E quando nós entramos na presença do Senhor, nós saímos como estrelas que brilham. Porque nosso rosto está brilhando, não o rosto fisicamente falando, vocês estão me entendendo. Nosso ser está brilhando, nós saímos como a luz do mundo. Nós entramos na presença do Senhor, no nosso espírito, onde está a luz do Senhor, Cristo como a luz. Mas quando nós saímos do dia a dia com as pessoas, nós nos tornamos a luz do mundo, que brilham nesse mundo, as estrelas que brilham. Por quê? Porque nós fomos expostos pela palavra do Senhor, fomos cortados pela palavra do Senhor, e nosso rosto sai brilhando. E nós saímos como mensageiros com um sentimento muito forte, com a coragem. Nós saímos realmente dispostos até a morrer por isso. Saímos como um anjo para levar a mensagem. Custe custar, nós vamos falar a mensagem. É o nosso encargo. Enquanto nós não liberarmos nosso encargo, nós não cessamos de falar. Porque nós fomos expostos. Isso é a estrela. Vocês entenderam, irmãos? Entra na presença do Senhor, no nosso espírito. Ouve a voz de muitas águas, falando no nosso interior. Voz de muitos rios falando no nosso interior do Senhor. Somos cortados pela espada de dois gumes. Somos expostos pelo rosto brilhante do Senhor. E quando nós saímos como um anjo para levar essa mensagem para as pessoas. Saímos como estrelas que brilham. Amém. São as 7 estrelas que estão na mão direita do Senhor. E a mão direita é a mão que ele guarda. Ele protege. É a mão que ele sustenta. É a mão da força do Senhor, a mão direita. Vocês vão entender. É a mão que ele escolhe. Aí vamos para o versículo 17. Quando vi cair, aí João fala assim, quando João termina de escrever o versículo 16, ele fala assim no 17. Quando vi cair a seus pés como morto. Interessantíssimo isso, irmãos. João não fala assim, se eu o ver, cairei a seus pés como morto. Ele não fala se. Se é uma condicional. Ou seja, se um dia eu ver, eu caio. Certo? Ele não falou assim. Ele falou assim, quando? Quando vi. Ou seja, ele vai ver o Senhor. É só uma questão de tempo. Então, até aquele momento, ele estava descrevendo o Senhor. Mas quando ele viu uma hora. Vai chegar uma hora que ele vai ver. Vai chegar o quando na vida dele. De João chegou. Quando ele viu, ele caiu aos seus pés como morto. Isso vale para nós também. Nossa vida não é se um dia eu vou ver ou não vou ver o Cristo glorioso. Irmãos, é uma questão de quando. Quando você e eu vimos o Cristo glorioso, vai chegar uma hora que todo crente vai ter que ter a experiência de ver o Cristo glorioso. Esse quando vai chegar na nossa presença de cada um de nós. Aqui eu estou falando de coisas doutrinárias, mas ao mesmo tempo de experiência. Eu estou pegando a palavra, explicando para vocês o que João falou, mas ao mesmo tempo aplicando para a nossa vida, porque é verdade isso. A palavra ela é viva e eficaz. Vai chegar um momento que nós vamos ter que ver o Senhor. Muitos crentes têm uma vida carnal, uma vida nessa terra, uma vida das coisas terrenas, não se preocupam muito do Senhor, mas vai chegar uma hora que eles vão ter que ver o Cristo glorioso. Nenhum crente vai escapar do quando vir. E quando ele vê, ele não fica de pé mais, ele cai como morto. Não tem nenhum homem que fica de pé ao ver o Cristo glorioso. Por mais que nós sejamos tão confiantes em nós mesmos, tão confiantes na nossa habilidade, tão confiantes no que nós aprendemos até da Bíblia, tão confiantes no nosso conhecimento, tão confiantes na nossa própria força, tão confiantes em tudo que nos sustentou até agora, mas quando você vê esse Cristo glorioso, ninguém fica de pé, cai como morto. Todos que viram caíram como morto. Sabe quem viu também? Da mesma maneira, foi Saulo em Atos 9.
Lá fala que Saulo estava no caminho de Damasco quando ele viu uma luz brilhou ao seu redor. E essa luz foi tão forte que ele caiu por terra. Todos caem por terra. Ninguém não. Outro que também teve a mesma experiência foi Daniel, no capítulo 10. Quando Daniel viu, ele caiu como morto no chão. Por que é tão forte assim a presença do Senhor que joga todos os seus servos para o chão? Porque, irmãos, nós, quando vemos realmente quem o Senhor é, irmão, ninguém vai ficar de pé. Ninguém vai ter justificativa. Ninguém vai achar que tudo que ele fez está certo. Ninguém vai achar que tudo que ele falou é correto. Nem eu mesmo, ninguém, irmãos, ninguém. Todos vão cair como morto no chão. Cair a seus pés como morto. Mas é que eu falo, falei até uma mensagem em Goiânia, né? Se eu tiver que cair como morto, eu quero cair no lugar certo. Eu quero cair nos pés do Senhor. Quando vi cair a seus pés como morto. O melhor lugar para você cair, irmão, é cair nos pés do Senhor. Se você tiver que tropeçar, tropeça nos pés do Senhor. Porque nos pés do Senhor vai cuidar de você. Aos seus pés. Cai nos pés do Senhor. Sabe quem também caiu aos pés do Senhor? Foi Maria. Lembra como Maria, próximo da morte do Senhor, Maria ajoelhou seus pés e quebrou aquele vaso de alabastro que ela tinha de mais precioso. E esse vaso perfumou toda a casa onde ela estava. E esse vaso de alabastro que ela quebrou, ela pegou e enxugou os pés do Senhor com seus cabelos. Irmão, o melhor lugar para um servo estar é nos pés do Senhor. É nos pés. Senhor, eu quero estar como morto nos seus pés. Porque o morto não faz nada, o morto não tem vontade própria, o morto não toma decisão por si próprio, o morto não pode pensar por si próprio, o morto está nos pés do Senhor, o Senhor faz dele o que ele quiser. Na verdade, o Atmeni tinha uma frase, né, que eu acho muito interessante, falava assim que o lugar mais seguro para você colocar um vaso de cerâmica, né, porque chinês tem muito negócio de cerâmica, né, a cerâmica, praticamente mais famosa é a dos chineses, né, eles são milenares em criar a cerâmica, né. Aí o Atmeni falava assim, mas cerâmica é uma coisa muito maravilhosa, linda, mas quebra fácil, né. Então, aí o Atmeni falava assim, que o lugar mais seguro para um vaso estar é o lugar mais baixo possível, no chão. Porque de lá ele não quebra. Quanto mais alto você colocar um vaso, mais perigoso ele vai ser quebrado. Quanto mais baixo você colocar um vaso, mais seguro é para ele. E quando o Otmani falava isso, estava se referindo a si próprio, a cada um dos servos de Deus. Ele falava assim: o lugar mais seguro para um servo de Deus estar é no lugar que ele mais se humilhar. Porque quanto mais elevado um servo de Deus se colocar, maior a chance de ser quebrado, maior a chance dele ser danificado. Quanto mais um servo de Deus se humilhar perante Deus, mais seguro é para ele. Quanto mais baixo ele se colocar, mais seguro ele vai estar. O lugar mais seguro que nós estamos, irmão, é mortos no pés do Senhor. E eu quero dizer para vocês, irmãos, mais na situação que nós estamos vivendo, né? Vocês sabem muito bem disso, né? Quantas vezes, né, Natal? Você passou por isso. Quantas vezes a gente quer estar bem vivinho, para falar um monte de coisa na situação, não é? Para justificar tantas coisas. Nós somos mal entendidos, nós somos chamados erroneamente de pessoas leprosas, nós somos chamados de rebeldes, nós somos chamados daqueles que estão malignos. Tantos palavras nos chamam, não é verdade? E nosso desejo nessa hora é falar tanta coisa, é mostrar que nós somos bem vivos mesmo, né? Mas se nós estivermos na presença do Senhor, irmãos, nós vamos ser jogados aos pés do Senhor como mortos. Não vamos conseguir falar nada. Aquele que viu Cristo glorioso cai como morto a seus pés. E o Senhor permite que aconteça isso. O Senhor permite, porque ele sabe que o lugar mais seguro que nós estarmos é morto nos pés dele. Porque se nós não estivermos mortos, irmão, é porque nós estamos vendo, nós estamos de pé, porque nós não estamos vendo o Cristo glorioso. Eu espero que vocês estejam entendendo o que eu estou querendo chegar. É muito fácil nós reagirmos, né? Nossa carne, usarmos nossa carne, né? Mas o morto não pode fazer mais nada. E aí, quando o jogo. Eu vou continuar, eu vou prosseguir.
E aí? Aí depois que João caiu morto nos pés, acabou para João? Era o fim dele. Quando alguém está morto nos pés do Senhor, acabou. Gustavo foi jogado como morto aos pés do Senhor. Acabou. Já era. Destruiu. Não existe mais. Acabou tudo. Aí não, que fala. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelo século do século e tenho a chave da morte e do inferno. E as palavras, essa resposta foi tão maravilhosa. Ele falou assim: primeira coisa que ele fala para a gente assim, a primeira coisa que ele faz antes de falar conosco, ele nos bota a sua mão direita sobre mim. A mesma mão que me sustentou como uma estrela, essa mão vai provar que me sustenta me levantando do chão do morto. Está morto, mas ele bota a mão sobre mim e ele nos levanta em ressurreição. Você cai morto. Você caiu morto. Se eu falar assim, não, agora chegou a hora de eu te sustentar, eu vou te puxar com a minha mão direita, vou te levantar. Vai falar assim, primeira coisa, não temas. Não temas. Eu sou o primeiro e o último, ou seja, eu comecei essa boa obra e eu vou terminar até o final. Eu sou o último. Se você começou como Cristo como primeiro, se Cristo realmente for o primeiro na nossa vida, você pode ter a certeza absoluta que ele vai ser o último. Agora, se ele não começou, se ele não for o primeiro, ele não pode ser o último. Se quem começou primeiro fui eu, então o Senhor não pode ser o último. Mas se tudo que nós começamos foi o Senhor em nós, foi o primeiro, ele vai ser o último. Ele fala assim, eu que vou terminar isso. E essa mão direita, irmão, é tão maravilhosa porque é a mão da escolha. Eu vou abrir um parênteses aqui agora. Olha que experiência maravilhosa. Vamos lá para Gênesis 48. Gênesis 48. Na verdade, eu podia pegar a Bíblia inteira aqui, porque eu não tenho tempo, tá? Então vamos para Gênesis 48. Quer ver essa história aqui de Jacó? Lembre-se que eu acabei de ler lá em Salmo 24, que fala que nós temos que buscar a face do Deus de Jacó. Então vamos ver como é que é esse Deus de Jacó. Gênesis 48. Como é que é esse Deus de Jacó? Ó, vamos ler juntos? Eu quero que vocês leiam, tá? Gênesis 48, versículo 11, fala assim: Então disse Israel, estava na final da vida de Jacó, Jacó estava para morrer, tá? Jacó estava no Egito nesse momento agora, José tinha levado toda a sua família para o Egito, Jacó estava no Egito, tá? Jacó já estava doente. No Gênesis 48 fala, no versículo 1, que teu pai está enfermo. Aqui, ó, 48, 1. Passadas essas coisas, disseram a José, teu pai está enfermo. Então José tomou consigo a seus dois filhos, Manassés e Efraim. E foi lá ver José, né? Aí, versículo 11, vamos para o 11, para o tempo. Mas olha, antes de ler o 11, olha o versículo 10. Como é que estavam os olhos de Jacó? Jacó é Israel, né? Os olhos de Israel, os olhos, 48, 10, 48. Os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice. Ou seja, para nós oftalmologistas é o chamado catarata, né? Os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. José, pois, fez-os chegar a ele. Fez-los quem? Os seus dois filhos. José tinha dois filhos, Efraim e Manassés, né? Na verdade, Manassés e Efraim. Manassés era o mais velho, Efraim era o mais novo, né? E então ele pegou e fez os dois filhos dele, José, os netos, né, os dois filhos, a chegar até o pai para que o pai pudesse abençoar. Ó, fez chegar a ele e ele os beijou e os abraçou. É isso aí. Por isso que eu beijo o João Felipe e é por isso que eu peço que minha mãe e meu pai beijarem muito o João Felipe, tá? Ele os beijou e os abraçou. Então, aí o que acontece? Jacó, olha que interessante, Jacó, aqui, chamado Israel, né, porque já era um Jacó transformado, né, virou Israel, príncipe de Deus. Aí ele já estava velho, não conseguia ver, irmãos. Não é bem semelhante ao que aconteceu com ele mesmo, quando o pai dele, Isaac, estava velho? Quando o pai dele, Isaac, estava velho, não conseguia ver mais por causa da catarata também, né? Jacó enganou o pai dele, se fingindo ser Esaú. E Isaac caiu nessa. Vocês lembram da história, né? Ele botou
ele botou como Esaú era peludo, Jacó não era, para enganar, Jacó foi lá e colocou um pelo de animal no braço, o pai para passar a mão achar que era o Esaú, irmão dele, que era peludo. E fez uma comida bem gostosa. Na verdade, Rebeca fez uma comida bem gostosa, né? E ele falou pro pai que tinha feito um guisado gostoso e tal. E aí o pai não conseguia ver direito, Isaac, e foi enganado e deu a bênção equivocada para Jacó no lugar de dar para Esaú. Era para ter dado para Esaú, que era o primogênito, mas aí Jacó roubou o direito de primogenitura, né? E agora aqui acontece a mesma coisa com o próprio Jacó. Agora é o Jacó que está sendo testado aqui. Jacó enganou o pai quando o pai estava velho, não conseguia ver mais. Agora chegou a hora de Jacó estar velho, não conseguir ver mais, e aí está sendo testado. Mas, diferentemente do seu pai, Isaac, Jacó, ele não conseguia ver fisicamente, mas ele tinha muito discernimento espiritual. Isaac não tinha discernimento espiritual. Jacó tinha, ele era Israel, ele era um transformado, ele era uma vida madura diante de Deus. Uma pessoa transformada, ele pode pode até não ver fisicamente as coisas. Os seus olhos físicos não conseguem ver as coisas físicos. Em que sentido? Uma pessoa transformada, ele não fica olhando para as brigas das pessoas, para as piculinhas. Ele se faz de cego para muitas coisas, mas o seu discernimento espiritual ainda é muito aguçado. E ele, mesmo não conseguindo ver, ele não foi enganado por José. Pelo contrário, você vê o que vai acontecer, que maravilhoso. Também José não queria enganar o pai. Não é que José tinha intenção de enganar o pai, assim como Jacó tinha intenção de enganar Isaac. José não tinha essa intenção. Só que Israel também, mesmo que José tivesse intenção, e não tinha, ele não conseguiria enganar o pai. Por quê? Porque ele tinha um discernimento muito espiritual. Israel é uma vida transformada. Vocês estão entendendo, irmãos? Se nós somos pessoas crescidas e transformadas diante do Senhor, nós não vamos cegar para muitas coisas dessa terra. Vamos ser cegos para muitas coisas. Mas no que diz respeito às coisas espirituais, nós vamos ter discernimento muito aguçado. Muito aguçado. Se perguntar para o irmão, irmão, você viu a briga daqueles dois irmãos? Fala assim, não, irmão, não estou vendo nada, estou cego. Mas no que diz respeito ao discernimento espiritual, você sabe exatamente quem estava no espírito e quem não estava. Você está entendendo o que eu quero dizer? O ponto que eu quero dizer? Mas vamos para o versículo 11. Eu não estou desviando de Apocalipse 1, tá? Vocês vão achar que eu estou, mas não estou, não. Eu vim para cá, eu vou explicar por que eu vim para Gênesis 48. Porque eu vim falar da mão direita. Lembre-se, quando João viu o Senhor Cristo glorioso, ele caiu aos seus pés como morto. Caiu morto aos seus pés. E aí o Senhor veio com a sua mão direita e pegou nele e levantou ele, né? A gente subentende que levantou, né? Lá não fala que levantou, mas a gente entende que levantou ele, por isso que pegou na mão direita, né? Tocou nele e falou assim: não temas, né? Então, estou mostrando para vocês o poder da mão direita. Então, vamos lá. Porque a mão direita é a mão da bênção, da escolha. Quer ver? Vamos ver o versículo 11. Então disse Israel a José: eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. Israel está falando assim: olha, José, eu achei que nem ia te ver mais, achei que você estava morto, lembra? Quando seus irmãos fingiram que você tinha morrido. Mas Deus me fez ver você de volta, me trouxe para você. E não só você, mas também me fez ver os meus netos, os teus filhos. Aí continua. E José, tirando de dentro os joelhos de seu pai, olha que coisa linda, irmão. E José, tirando dentro os joelhos de seu pai, inclinou-se a terra diante da sua face. José inclinou, tirou, eu imagino que estavam os dois filhos dele ali no meio dos joelhos de José. Ele tirou do meio para ele ajoelhar. Ele ajoelhou diante do pai, diante da sua face, caiu como se tivesse morto. Vocês estão entendendo? É interessante que quando ele se ajoelha diante da sua face na terra, parece que é como João perante o Cristo glorioso, que se ajoelha como se estivesse morto ali nos pés do Senhor. E aí o que acontece? Depois tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, a Efraim era mais velha, desculpa, tá, irmão? Eu falei que Efraim era mais velho, Manassés era o mais novo. Tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita e à esquerda de Israel, e a Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel, e fez chegar a ele. Na verdade, pelo contrário, aliás, é Manassés que era mais velho mesmo, e Efraim era mais novo, né? Perdão. Manassés era mais velho e Efraim era mais novo. Então, José, ele armou a situação aqui para colocar, como o pai não chegava muito bem fisicamente, para que não houvesse erro na primogenitura da bênção, porque sabia que o pai dele ia abençoar ele aqui.
os filhos dele. Então, para que não houvesse erro, ele, de propósito, José pegou o mais velho, que era Manassés, e colocou à direita de Israel, para Israel abençoar Manassés com a sua mão direita. E ele pegou Efraim, que era mais novo, e colocou a mão esquerda de Israel, para que Israel, então, abençoasse ele depois, tá? Pela mão esquerda. Mas Israel, o que Israel fez? Mas Israel, estendendo a mão direita, apoiou sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos. Ele fez assim, ó, cruzou as mãos de propósito. Entende que maravilha? Ele tinha tanto discernimento espiritual, Israel, porque ele era uma vida transformada, que ele cruzou as mãos. Ele mudou o que José fez. Ele abençoou com a mão direita. A mão direita. Por que a mão direita é tão importante? Vocês pensam que isso não tem importância? Vai ver que José não gostou do que ele fez. Não gostou. A mão direita é tão importante porque é a mão da escolha. É a mão da bênção. Israel, que é Jacó, de propósito cruzou as mãos, e ele não conseguia ver direito com seus olhos físicos, mas ele tinha discernimento espiritual. Como ele viu que José, ele não viu com os olhos físicos, ele entendeu que José colocou a mão do lado direito dele o mais velho, do lado esquerdo o mais novo, ele de propósito cruzou a mão, ele botou a mão na cabeça direita, a mão do mais novo, e colocou a mão esquerda na cabeça do mais velho. Vamos continuar lendo. Cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. E abençoou a José, dizendo: Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou, ó a mão direita, que sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo mal. Quando ele fala isso, irmãos, ele fala do Deus triuno. Presta bem atenção. O Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, tá? Esse Deus que sustentou Abraão e Isaac é Deus Pai. O segundo, o Deus que me sustentou durante a minha vida até esse dia, esse Deus que sustentou a minha vida até esse dia aí, ó, sustentou até esse dia, esse aqui é Cristo, tá? Bem sem saber. E o anjo que me tem livrado de todo mal, esse anjo aqui é o Espírito, tá? Ele usa três tipos de Deus, né? Na verdade, esse anjo aqui é Deus, né? É Deus que andou na presença, o Deus que sustenta e o Deus que livra de todo o mal, tá? São três citações de Deus, na verdade é um só, é o Deus triuno, tá? Aí ele fala: o anjo que me tem me livrado de todo o mal, abençoe estes rapazes, seja neles chamado o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Olha, tanto que José não gostou. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isto desagradável. E tomou a mão direita de seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés, que era o mais velho. Mas uma vida transformada, uma vida que vive para este Deus, que vive sob a face do Deus de Jacó, sabe que ele botou a escolher quem ele escolhe. Ele escolheu de propósito o mais novo, porque ele sabia que o mais novo que ia triunfar sobre o mais velho. E disse José a seu pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é este. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, meu filho, eu o sei. Você acha que eu não tenho discernimento, José? Eu sei o que eu estou fazendo. Eu tenho discernimento, sim. Meus olhos físicos não veem, mas meu discernimento espiritual consegue ver. Ele também será um povo, também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, declarando: por vós, Israel, abençoará, dizendo: Deus te faça como a Efraim, como a Manassés. Olha, ele colocou Efraim primeiro que Manassés na bênção. Olha só. Ele, falou, ele mudou a posição. Olha aqui, ó, versículo 20. Vou ler de novo, vou ler com calma. Assim os abençoou naquele dia, dizendo: dois pontos. Como é que ele abençoa? Vai falar a bênção. Por vós, Israel, abençoará, dizendo. Aí Israel vai falar: Deus te faça como a Efraim, botou o mais novo na frente. E como a Manassés, botou o mais velho para trás. E pôs o nome de Efraim adiante do de Manassés. A própria está explicando. E pôs o nome de Efraim adiante do de Manassés. Por que
Vem na frente, o mais novo, porque ele botou a mão direita dele, o mais novo. A mão direita é a mão da bênção, é a mão da escolha. Depois disse a Israel a José: e eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará voltar à terra de vossos pais. Dou-te mais que a teus irmãos, um declive montanhoso, o qual tomei da mão dos amorreus, com a minha espada e com o meu arco. Então, irmãos, vocês podem perguntar, irmão Gustavo, o que tem a ver isso com Apocalipse 1? É porque é a mão direita. Quando João viu Cristo glorioso, caiu como morto a seus pés, mas o Senhor botou a sua mão direita e o levantou, dizendo assim: não temas, eu sou o primeiro e último, eu vou te abençoar. Eu sou o primeiro e último, eu estou com você, eu sou o primeiro e último. Você caiu como morto, mas lembre-se, eu que botei minha mão direita sobre você, que te escolhi, que te abençoei, João. Eu sou aquele que estive morto, mas estou vivo, e vivo pelos séculos dos séculos. Eu sou vivo, eu sou cheio da ressurreição, eu vou te encher da vida de ressurreição, João. Se você passar pela experiência de ver o Cristo glorioso e cair como morto, você não vai ficar morto, não. Eu vou te ressuscitar com a minha vida poderosa de ressurreição. Eu sou aquele que estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. Irmão, a mão direita é a mão da escolha. O Senhor fez isso conosco. Sabe como? Quem era o filho primogênito do Senhor eram os judeus. Os judeus é que vieram na frente. Mas o Senhor escolheu a igreja. Os que vieram depois, os gentios, os mais novos. O Senhor cruzou os seus braços. Era para o Senhor abençoar os judeus. Quando o Senhor veio, ele veio pelos seus, pelos judeus, mas os seus não o aceitaram. Então o Senhor cruzou suas mãos e botou a sua mão sobre a cabeça dos gentios, da igreja, e falou assim: eu escolho vocês. Eu vou sustentar vocês. Eu boto a minha mão direita na cabeça de vocês, gentios. Vocês serão a minha expressão. Amém. Então, irmãos, eu vou terminar aqui, que meu pai falou amém aqui até quando eu terminar. Ele disse, falou amém para terminar o Natal. Rapaz, não é bom ter pai presente aqui, não. Ele fala amém para poder até parar, entendeu? Mas vamos ler para João, vamos ler João capítulo 1? João capítulo 1. Só para vocês entenderem, né? João 1:11 fala assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Ou seja, o Senhor ia abençoar o mais velho. O mais velho eram os judeus. Eles vieram primeiro. A igreja surgiu depois. A igreja é considerada os filhos mais novos, certo? A igreja é considerada o Efraim. Os judeus são os Manassés. Ele veio para os Manassés, mas os Manassés não receberam. Então, o que ele fez? Você acha que o Senhor estava cego? Você acha que o Senhor não tinha discernimento espiritual? O Senhor cruzou suas mãos e falou assim, versículo 12: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder, abençoou ele, dá poder de abençoar. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, botou a mão na cabeça do Efraim, falou assim: eu escolho o Efraim. Aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, eu espero que vocês tenham ficado impressionados com a mão direita que escolhe, que abençoa. Essa mão direita é tão maravilhosa, tão significante, que José não gostou. Falou, pai, você fez errado. Eu disse, não fiz não, meu filho. Não fiz não. Eu escolhi aquele que será a bênção, tá bom? Jesus é o Senhor. Outra coisa, capítulo 1, eu não terminei não. Vou terminar semana que vem, viu? Amém. Se assim o Senhor quiser.